Olá, bem-vindo. Eu sou Cândido Neto, advogado criminalista com atuação específica em crimes de lavagem de dinheiro e direito penal econômico. Bom, hoje nós vamos comentar sobre uma pergunta que alguns colegas têm me feito, principalmente os colegas mais novos, que diz respeito ao estudo do processo, especificamente nos crimes de organização criminosa ou de lavagem de capitais. E a pergunta que me fazem é, Cândido, como é que eu estudo esse tipo de processo? Eu que nunca tive contato, eu que quero entrar nessa área, quero atuar, mas nunca tive ou oportunidade ou não tenho segurança ou experiência para atuar nesse tipo de processo. Por onde eu começo? Como é que eu estudo? Tá? Então, pensando nessas perguntas que os colegas me fizeram, eu vou passar aqui para vocês algumas considerações que eu particularmente considero fundamentais para você poder advogar nesse tipo de processo, para você atuar com esse tipo de crime, tá? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender vamos partir da premissa, tá? Qual é a minha premissa? A minha premissa é aquilo que eu posso contar com segurança. A minha premissa é aquilo o meu ponto de partida sob a ótica objetiva, tá? Aquilo que não depende muito ali de interpretação, não depende muito ali de subjetividade, é o meu ponto de partida seguro, tá? É onde eu vou pisar. E qual é essa premissa? A premissa é: o processo conversa com você, tá? Repito, o processo penal, ele conversa com você. O que nós temos que aprender a fazer é ouvir o processo, a entender, a discernir, a escutar aquilo que o processo está falando, e a partir disso nós vamos operar com os mecanismos legais dentro daquela situação, tá? Então eu gostaria que vocês entendessem a nossa premissa de partida é essa: o processo penal ou o processo criminal, ele conversa comigo. Combinado? Certo. Partindo desta premissa, eu elaborei para vocês, pelo menos de maneira sintética, três pontos principais fundamentais que são de observação obrigatória para o estudo do processo penal, sobretudo do direito penal econômico da lavagem de dinheiro, tá? A primeira pergunta que o bom advogado deve tanto se fazer quanto se debruçar sobre é: quando começa o processo, tá? Eu trago essa pergunta como a primeira, não só por uma questão temporal, mas por uma questão de atenção, por uma questão macro. O que que eu quero dizer com isso? O processo penal, de uma maneira objetiva, ele começa, em tese, com uma denúncia. Você tem um marco temporal ali daquela denúncia e teoricamente, o seu processo começa ali. Porém, o bom advogado, ou o nosso ponto de partida, se estivermos falando de uma investigação defensiva ou de uma atuação defensiva, ela tem que ser um pouco mais ampla e um momento anterior. Então, quando eu digo quando começa o processo, eu não estou me referindo à data da denúncia ou a quando o Ministério Público começou a atuar, ou qualquer outra medida cautelar. Eu estou indo um pouco mais atrás disso. Por quê? Porque informação é commodity. Anota isso, grava bem isso que eu estou falando. Informação é commodity e uma boa commodity, tá? Quanto mais informações você tiver à sua mão, semelhante a um jogo de cartas, quanto mais possibilidades você tiver à sua mão, mais você vai conseguir enxergar esse cenário processual de uma maneira mais ampla, mais segura e sob juízos de possibilidades possíveis à luz da legalidade, tá? Então vamos lá. Quando começa o processo? Primeira anotação ou primeira reflexão que eu faria como advogado se eu estivesse entrando num processo de lavagem de capitais ou alguma coisa que envolva aí o direito penal econômico. Quando nós fazemos essa pergunta, para onde eu devo olhar? Eu devo olhar para o seguinte: para a conduta do réu. A conduta do réu no seguinte aspecto: segundo o Ministério Público, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, em determinada data, local e hora, aquele réu praticou uma determinada conduta X, né? E aí a autoridade policial, primeiramente, posteriormente o Ministério Público, que vão discriminar e dizer o que que ele está fazendo, ou o que que eles acham que está fazendo, e que vão enquadrar no tipo penal.
Nós devemos olhar, como bons advogados, não a partir da forma técnica dessa data para frente, mas a partir do comportamento humano, tá? E sempre um passo para trás para visualizarmos aquela situação que a polícia, o Ministério Público está apontando, sempre na nossa frente. Então eu dou um passo para trás para aumentar o meu raio de visão, o meu alcance dessa situação, o meu horizonte de consciência, tá? Por que que eu falo isso? Porque quando a polícia faz a denúncia, ou perdão, quando o Ministério Público faz a denúncia com base naquilo que a polícia levantou, eles estão imputando e eles já estão olhando a situação com um viés acusatório, um viés criminoso nesse sentido de pegar aquela conduta e já enxergá-la de maneira criminalizada. E é aí que entra o ponto da defesa, né? A defesa ela tem que mostrar que aquela conduta, apesar dela ter acontecido, ou ela não aconteceu exatamente nos termos e descrições que a autoridade competente está dizendo, ou que aquela conduta, em tendo acontecido, existem outras circunstâncias, tanto judiciais, quanto legais, quanto do ponto de vista técnico do direito material ou de outra área do direito, que justifiquem e apresentem uma excludente ilicitude, ou seja, que aquela conduta, apesar de formalmente ela se encaixar num suposto tipo penal que está imputado, aquilo não é crime, tá? Essa visão nós só conseguimos ter quando nós não ficamos bitolados no processo enquanto sequência de atos reunidos numa folha, num caderno processual ali na minha frente, e quando você dá um passo para trás e analisa a situação sobre esse prisma. Então veja, o Ministério Público está acusando o réu Tiago de ter lavado dinheiro da organização criminosa liderado por José. Então, e a base dele para afirmar isso é que José teria um negócio ilícito e que estaria depositando o dinheiro nas contas da empresa de Tiago, e Tiago emite notas fiscais, e aí, em tese, essa situação está sendo usada para lavar dinheiro, para lavar o capital. Nós partindo dessa primeira situação, nós devemos prestar atenção no seguinte ponto. O ato ou a conduta, ela é penalmente imputável, ela é tipicamente punível, ok? Princípio da legalidade. Segundo, por que que o agente fez isso? Ou essa situação de fato existiu? Essa situação ela aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes? Isso tem uma habitualidade? Ou essa situação ela acontece com determinada constância? Isso é uma outra situação que também tem que ser analisada. E por quê? Porque quando o Ministério Público oferece a denúncia, na dúvida, pau no réu, e eu quero denunciar, eu quero prender o teu cliente, eu quero medida cautelar, e excelência me autoriza isso aqui, porque eles são criminosos, são perigosos. E aí você mistura o joio com o trigo, você bota todo mundo no mesmo saco, no mesmo pacote, e depois a defesa, segundo o entendimento do Ministério Público, pelo menos pelas ações é assim que nós percebemos, e depois cada um que procure o seu advogado para resolver os seus problemas, né? Então veja. Quando nós prestamos atenção nesse primeiro ponto, quando é que começa o processo, você tem condições de enxergar de uma maneira mais ampla, não só aquela conduta formal e tipicamente ali descrita no tipo penal, mas as razões e circunstâncias sobre o porquê aquele comportamento aconteceu e se existe uma outra causa que justifique aquele comportamento sobre o prisma legal ou sobre uma conduta que não seja criminosa. Então, excepcionalmente, você tem uma quantia em espécie que você precisa mandar ali para um parente, para um amigo, para um dinheiro, você deposita esse dinheiro na empresa de um conhecido, e esse conhecido manda esse dinheiro para o seu destinatário, mas você não sabe que esse conhecido está sendo investigado por lavagem, e aí você vai parar dentro desse balaio de gato, né? Então entenda, por que que você fez isso? Você fez por uma situação, você, no caso, eu estou usando a hipótese de que o réu seja a pessoa que depositou o dinheiro. O réu depositou dinheiro porque ele tem uma finalidade de mandar um socorro, um medicamento, alguma coisa para um parente, um amigo, qualquer coisa que o valha, e naquele momento, naquela circunstância concreta, ele não tinha condição de depositar o dinheiro ou fazer com que esse recurso chegasse de maneira imediata, pelo menos pelas suas limitações, ao seu destino, ao seu objetivo. E aí ele acaba, no nosso exemplo, pedindo auxílio para um colega, para um amigo, só que esse colega está sendo investigado. Veja. A primeira situação, a origem, se ele fosse denunciado por lavagem de capitais,
A origem deste recurso depositado, uma vez que for comprovado lícita, não há que se falar em produto oriundo de crime, tá? Por quê? Então, o cidadão trabalhou, pegou parte do seu pagamento, depositou na conta de um amigo e pediu para esse amigo mandar esse recurso para o seu filho que mora fora, né? Então veja, a origem desse recurso, ela não é ilícita, então ela não é produto de crime, primeira situação. Segunda situação, a questão da habitualidade, no sentido de que isso não é feito todo mês ou não é feito de maneira corriqueira para escapar de eventuais problemas fiscais, administrativos com a Receita, qualquer coisa assim. Então, essa é uma segunda situação. Terceira situação, por que que ele fez? Porque o filho ou o parente, não importa quem seja, aqui no nosso exemplo, depende desse recurso para salvar a sua vida, para comprar um medicamento, para ir para o hospital, para pagar alguma coisa que o valha. Então, veja, quando nós damos um passo para trás, você consegue enxergar a situação de maneira muito mais ampla. Se você só olha a denúncia, você vê, veja, o cidadão pegou, está sendo denunciado porque ele pegou um dinheiro, depositou na conta do fulano, o fulano aqui está sendo denunciado ou investigado por lavagem, o Ministério Público vai invocar a teoria da cegueira deliberada, pronto, está todo mundo denunciado, processo penal instaurado, medida cautelar, busca e apreensão e conta bloqueada. Calma, passo para trás. Informação é commodity. Quanto mais informações você, advogado, tiver, melhor a sua possibilidade de vislumbrar uma boa defesa técnica, tá? Então, primeiro, a premissa que eu avisei, o processo conversa com você. Quando eu falo que o processo conversa com você, eu estou literalmente me referindo àquilo que já está documentado, aquilo que está no papel. E por que que ele conversa com você? Porque aquilo já está ali, ele já está falando de onde ele veio, para onde ele vai, ou da onde ele partiu e onde ele pretende chegar. O que o bom advogado deve ter em mente é: o processo conversa comigo e processo penal não combina com pressa. Processo penal não combina com afobamento. O processo penal ele é diametralmente oposto a reações imediatas, no sentido de você bateu, levou, de você olhou aquela situação, já quer resolver, responder. O processo penal não funciona assim. Por quê? Porque o bom advogado, e sobretudo aqueles que atuam no direito penal econômico, precisam ter uma atenção maior, porque é uma área de atuação muito mais ampla, ele precisa vislumbrar o todo. Ele precisa vislumbrar o porquê aquela situação ocorreu, como é que o cliente dele foi parar lá dentro, qual é a conduta que conduta delitiva que estão imputando ao seu cliente e por que aquilo é ou não é crime, tá? Essa situação, eu dei a primeira consideração minha para vocês, que é levar em conta que o processo conversa comigo, eu já tenho ali na minha frente ou positivado uma denúncia, uma cautelar, eu tenho algum documento que vai deixar a situação menos elástica, tá? Segunda situação, por onde começa o processo? Aí vem nessa questão que eu falei para vocês, você precisa extrair essa informação do réu sobre o porquê que ele fez, como é que era feito de maneira muito mais detalhada. Por quê? O processo, eu não sei, existe por parte de alguns colegas que me perguntaram, eu não sei se eles têm medo, mas eles entendem que o processo é uma coisa e o réu é outra, ou uma coisa, ou a pessoa envolvida no processo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa consideração ou dessa classificação, porque dá a impressão que são elementos ou objetos distintos. E não são, é uma coisa só. Perceba, quem suporta o processo penal é o réu. Então, veja, o réu é a pessoa que está concentrado tanto a estrutura dos atos, da conduta, quanto da pessoa que vai suportar aquela acusação por parte do Estado. Está tudo centralizado na mesma pessoa. Nós não conseguimos, não é possível que você olhe só para o processo, ignorando ou diminuindo as informações do réu, e nem que você olhe para o réu ignorando o rito processual ou como aquilo está funcionando do ponto de vista legal. Então, a minha primeira consideração para você que quer começar a atuar nesse processo é essa. Lembra da premissa de que o processo conversa com você? Ali é um ponto de partida, pelo menos do ponto de vista jurídico, seguro para você começar a sua investigação, a sua linha de defesa, seu estudo, a sua análise. Essa é a premissa. O primeiro ponto, objetivamente, é você lembrar: pera lá, quando é que isso aqui começou? Ah, isso aqui começou em tal data, e você vai em busca dessas informações. A segunda
consideração que eu daria para você, colega, que quer se mergulhar nesse universo do direito penal econômico é a seguinte: saiba é, quem é o seu cliente, mas quando eu falo quem é o seu cliente, eu não estou me referindo somente aos dados biográficos. Saiba quem é o seu cliente no todo, o que ele faz, como é a rotina dele, quais são os hábitos, evidentemente que eu estou falando daquilo que tem relação com o processo. Quais são os hábitos de pagamento dele, como é que aquela empresa é gerada, como abriu aquela empresa, o quadro social, de onde vem o recurso, tem investimento, quem organiza o financeiro, como funciona essa hierarquia ou cadeia de comando dentro da empresa, ele tem ciência de tudo. Perceba, tudo que você puder extrair do seu cliente a nível de informação é útil para o processo. Ah, Cândido, mas o meu cliente contou para mim que quem faz o financeiro da empresa dele é a secretária e que ele só assina o cheque ou ele só emite autorização para o banco. Qual que é a relação ou qual a importância disso para o processo? Veja, no nosso exemplo aqui, nós temos claramente a questão do dolo, que é a resposta. Mas do ponto de vista macro, você precisa entender que toda informação ela é útil. Por quê? Porque toda informação é commodity para dentro do processo. Por quê? Porque é a partir da informação que você vai buscar ou vai atrás do meio de prova ou contraprova. E é a partir desta mesma informação, que nós não sabemos até a necessidade de usá-la, se ela vai ser descartável ou não, que nós podemos extrair uma linha de defesa. Lembra? é, no processo existe um ponto de tensão entre o Ministério Público apontando e sustentando que aquela conduta ou comportamento é criminoso e a defesa mostrando e comprovando que ou não é crime ou que, se praticado, existiu uma excludente de ilicitude. E aí ambas as partes vão trabalhar nesse polo tensional. Quem vai fazer a conexão entre isso são as provas. E isso vai ser apresentado a um magistrado, e aí o juiz vai, com base nesse ponto de tensão, vai apresentar uma solução, que seria, em tese, a sentença. Essa é uma estrutura é, bem simples que eu estou apresentando, mas apenas para que vocês entendam. E por quê? Porque se você sabe como funciona toda a empresa, os padrões de comportamento, os documentos, as provas que você tem com relação ao teu cliente, você consegue fazer a articulação entre o ponto de partida, que é aquilo que vem na denúncia, o ponto anterior que eu falei, quando começou isso aqui, por que que começou isso, por que que a polícia investigou isso aqui agora e não depois, não antes, e, alinhado a tudo isso, você traz à tona a técnica do processo penal. Aí você vai pegar esse arcabouço de informações, vai pôr ali na tua frente, e aí, à luz da doutrina, à luz do direito material, à luz do processo, à luz dos princípios, você vai começar a entender ou encaixar e a colocar ordem nessa situação que, num primeiro momento, se ela for não caótica num sentido triste da palavra, mas no sentido de desordem, você começa a organizar e a pôr ordem naquilo. E uma vez que você coloca a ordem, você encontra a linha, o fio da meada que justifica e explica aquela questão, aquele comportamento, aquele padrão, seja do réu do direito penal econômico, ou seja, de qualquer outro réu, de qualquer outro tipo de crime. Mas uma vez que você encontra ordem nisso, você apresenta isso com uma melhor clareza dentro do processo à luz da defesa, né? E você trabalha as provas, as testemunhas, os documentos, os laudos, as perícias, com a relação entre o que aconteceu, o que foi feito, como é e os limites legais, tá? Então eu advogo essa tese de que informação é commodity, e a segunda consideração é: conheça o teu cliente, tudo que for possível sobre ele, não só do ponto de vista da qualificação, mas das informações, do padrão de comportamento, dos meios de ação, documentos e provas, tá? Uma outra situação que influi diretamente nisso, e aí vai exigir um pouco de atenção, é se o meu cliente está preso ou se ele está solto. Se o seu cliente estiver solto, evidentemente é muito mais fácil você extrair e trabalhar esse roteiro que eu estou apresentando para vocês. Se o cliente estiver preso, é possível também, porém, nós vamos precisar de alguns cuidados ou energia a mais para isso. Nós vamos ter limitações de contato, de visita, até outras questões de prova, mas isso eu falo num outro vídeo sobre a diferença de atuação defensiva em réu preso e réu solto. A última consideração, portanto, eu separei apenas três, diz respeito ao meio de estudo do processo, né? Aqui, a palavra que eu apresento para vocês como orientativa
é o estilo, né? Eu particularmente tenho o estilo de estudo clássico. O que que é o estilo de estudo clássico de um processo? É você pegar o processo. Eu tenho essa mania ainda de imprimir o processo e folhear. Eu tenho essa necessidade física de ter o contato com o processo, até por uma questão de atenção, particularmente. Mas você precisa identificar qual é o teu estilo. Como que você se dá melhor com aquele processo. Se você é uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade em estudar o processo com a via física, você é melhor com a via digital, ótimo, estude com a via digital. Se você é como eu, que precisa do contato físico de marca-texto, canetinha, caneta, papel em branco, precisa ficar em silêncio, isolado de tudo e todos, para que você estude, rabisque, monte a sua linha de defesa, organize as peças, não tem problema. O importante é conheça o seu estilo, e siga, aplique o seu estilo, independente do que os outros vão dizer, tá? É muito importante isso. Ah, Cândido, mas você está gastando muita folha, isso aqui tem um custo a mais para o escritório, são tantas árvores derrubadas. Aqui nada disso interessa. O que interessa é a liberdade do teu cliente, e a liberdade do teu cliente depende do teu esforço e do melhor direito disponível a partir do teu estudo e daquilo que for possível, tá? Então perceba, por que que eu considero isso importante? Porque o estilo, ele envolve muito sobre o autoconhecimento, você precisa se conhecer e saber como você funciona enquanto profissional, enquanto advogado, quais são as ferramentas que te ajudam, quais são as ferramentas que te atrapalham. Sim, o WhatsApp atrapalha pra caramba se você precisa encontrar tese no processo. E você precisa aplicar isso no teu caso concreto, no teu cliente, no caso do teu cliente, para que você encontre o melhor resultado possível. Exemplo, eu, Cândido, acabei de contar para vocês que eu não consigo ler processos grandes ou encontrar grandes linhas de defesa em processos no computador, né? Quando eu preciso ler muita coisa ou muito tempo, eu tenho dificuldade em funcionar via leitura eletrônica, eu não consigo. Então, eu imprimo aquilo e eu coloco na mesa, pego ali minhas canetas marca-texto e vou desenhando, explicando, fazendo anotações. E depois disso, eu tenho ali um esboço. A partir desse esboço, sim, eu volto aqui para o computador, para a via eletrônica, e aí começo a peticionar, anotar, fazer aquilo que deve ser feito, tá? Por que que eu também insisto de que isso é uma coisa importante? Porque da mesma maneira que o processo conversa com você, você conversa e fala com o processo. Você precisa devolver sobre o prisma jurídico, sobre o prisma legal, as respostas que o processo necessita ouvir sob a forma de petição, né? Como é que o advogado se manifesta num processo? É através de petição, né? Então, você precisa saber falar a linguagem do processo da maneira correta. E a linguagem do processo não é aqui o juridiquês ou citar a jurisprudência. Você precisa entender qual é a lógica daquele processo, que envolve exatamente aquele primeiro ponto de partida, que é quando isso aqui começou, por que que isso aqui começou, por que que estão vendo crime onde não tem crime, e aí isso vai se desenrolar ao longo do rito, e você, no final, ou nas suas manifestações, você vai tendo ciência de que é isso que o processo está falando, ou de que é isso que você ouviu, você vai falar de volta para o processo através da petição, explicando toda essa estrutura de direito material, de direito processual, de direito constitucional, tá? É preciso que nós saibamos ouvir o processo e falar com o processo de volta. Às vezes, uma questão de direito material você resolve ali com uma petição de 3, 4 laudas, você não precisa ficar juntando julgado e Jus Brasil e uma petição de 20 laudas para ficar um negócio extensivo porque você quer ficar bonito. Não, 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 não. Não é preciso, é preciso defender de maneira útil, né? Não é preciso enfeitar, não é preciso ficar mostrando o serviço, é preciso. A boa defesa é a defesa útil, é a defesa objetiva, é a defesa que mostra qual é o direito violado, qual é o excesso cometido pelo Estado, qual é a violação que foi praticada, qual é o crime que não aconteceu e que estão dizendo que aconteceu. Essa é a defesa útil. É evidente que dentro da estrutura do processo penal nós temos que colocar ali o suporte de base material, os julgados, a orientação dos tribunais, mas o principal é isso, não é você ficar soltando 4, 5, 6, 7 jurisprudências julgados sobre o mesmo assunto, quando às vezes um acórdão, uma súmula, um entendimento ali, 2 ou 3 são suficientes, tá? E por que que eu falo isso? Porque no sentido de que agora nós estamos devolvendo
a resposta para o processo, isso ganha uma forma final, isso ganha uma forma técnica, objetiva, direta e, sobretudo, mais segura. Por quê? Porque você conhece tanto o processo e lê processo, e aqui a palavra processo ela está sendo usada no sentido tanto de papéis e documentos quanto do rito processual, quanto o seu cliente, que é o agente vítima do processo. Se você não conhece, se você não conhecer esses dois agentes, ou se você não conhece muito bem esses dois agentes, a chance de você ter, é, de você cometer um erro é muito maior, né? Você deixa passar uma determinada situação, você não presta atenção naquilo que poderia ser ali, talvez, a chave da liberdade do teu cliente, tá? Então, são essas as três primeiras considerações que eu aponto para quem quer atuar em grandes processos, grandes operações. São situações que, apesar de aqui eu ter pontuado uma premissa e três passo a passos, ou três considerações em ordem, elas são muito maiores, né? Eu tenho muito mais informações ou considerações para passar sobre isso, mas as principais, que são ali os pontos de partida, essas três são comuns, o resto é mais uma questão de adaptação, estilo e experiência. Então, eu deixo aqui para vocês, eu compartilho com vocês, se você que quer entrar nesse meio, saiba, tanto o processo penal e, sobretudo, o direito penal econômico, ele exige esse tipo de atenção, tá? Por quê? Porque os processos são grandes, são complexos, o rol de documentos e informações é muito extenso, e para você botar ordem em todo esse caos informativo, essas três considerações aqui eu aponto como as minimamente necessárias e suficientes para você traçar a sua linha de defesa, tá bom? Forte abraço, obrigado a todos. Não esqueçam de clicar no curtir, no compartilhe, manda aí para o teu colega que está querendo entrar no direito penal econômico, ou está com medo, ou você que sabe ali que tem um processo que está chegando e não sabe por onde começar, está um pouco inseguro. Siga esse passo a passo, clica, compartilhe e fique atento aqui no canal, que nós vamos compartilhar aí mais conteúdo para vocês com base na nossa experiência e na nossa segurança sobre o direito penal econômico.